Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, vou ler aqui partes desse livro, Ciência e Mito, que é do muito conhecido Wolfgang Smith, que ele fala a respeito do mito dentro da ciência. Ciência e Mito, né? O capítulo 1 é o título do livro. Então ele vai falar a respeito de paradigmas. Tem 3 paradigmas que orientaram os cientistas durante o desenvolvimento da chamada ciência, que seria aí a física. Ele trata de um paradigma físico, um paradigma biológico. Houve uma época em que se pensava na ciência como uma simples descoberta de fatos. É simplesmente um fato, pensava-se, que a Terra gira em torno do Sol, que força é igual a massa vezes aceleração, ou que um elétron e um pósitron interagem para produzir um fóton. Era como se os fatos dessem em árvores, precisassem apenas ser colhidos pelos cientistas. Ao longo do século XX, entretanto, descobriu-se que esse pressuposto habitual não era realmente sustentável. Revelou-se que os fatos e teorias não podem, enfim, ser separados. Os fatos estão carregados de teorias, como dizem os pós-modernistas. A velha ideia de que os cientistas primeiro acumulam fatos e então constroem teorias para explicá-los mostrou-se uma simplificação exagerada. Por trás de cada cientista há necessariamente um paradigma, um mito, pode-se dizer, que determina o que é e o que não é reconhecido como fato. Então, a partir de um determinado paradigma, eles descartam algum conhecimento para lançar mão de outro conhecimento que se adequa àquele paradigma que está na mente do cientista. Na verdade, ele está manipulando os fatos. O próprio Einstein falou isso, né? Se algo não é verdade, então, se o fato não comprova a teoria, então ele deve se adequar à teoria. Ele falou mais ou menos isso. Então é isso que ele quer dizer com paradigma. Quando em 1774 ele diz: Joseph Priestley aqueceu o óxido vermelho de mercúrio e coletou um gás que hoje é chamado de oxigênio. Será que ele de fato descobriu o oxigênio? No entender do próprio Priestley, ele havia encontrado ar deflogistigado. Para se descobrir o oxigênio, algo mais é necessário, além de um frasco de gás. Uma teoria, saber, em função da qual esse gás possa ser interpretado ou identificado. Então, a teoria ela está acima dos fatos. E isso ocorre, né? Dentro do heliocentrismo, que os caras eles simplesmente querem, através de teoremas, fórmulas, certo? Provar o movimento da Terra, sendo que experimentalmente isso é impossível, tá? É até mesmo impossível se fazer um modelo funcional dessa bola giratória que gira apenas na mente deles, ou apenas na teoria deles. Somente depois que Lavoisier, uns poucos anos mais tarde, construiu tal teoria, é que o oxigênio, ou a existência de oxigênio, como se queira, se tornou um fato científico estabelecido. Então ele construiu uma teoria, aí sim, agora é um fato científico estabelecido. Enquanto nem se sabe lá o que o cara realmente ele descobriu, né? Tal de Priestley. Mas é só adequar aquilo dentro de uma teoria, que aí então está valendo, tá? Assim como o pensamento nunca escapa à linguagem, nas palavras de Wittgenstein, também a ciência nunca escapa de seu próprio paradigma. É verdade que os paradigmas algumas vezes são descartados e substituídos. Isso acontece, de acordo com o historiador e filósofo Thomas Kuhn, logo após uma crise, quando o paradigma vigente não pode mais acomodar todas as descobertas às quais, em um certo sentido, conduziu. Então eles descartam aquela teoria que não se adequa mais ao pensamento mais atual e adotam outras, né? Outros paradigmas, outros elementos
outras categorias. Mas, embora possa de fato superar algum paradigma em particular, a ciência jamais supera sua necessidade de paradigmas. Em uma palavra, o elemento mítico da ciência não pode ser exorcizado. Interessante isso, né? Esse pessoal aí que é materialista, aí eles conseguiram transportar isso tanto para o materialismo, tanto para a biologia, né, com Darwin, e também para a política, através daquele famigerado Karl Marx. Aí é o materialismo, é o dialético, certo? Então é a matéria, ela se autocriou e a matéria ela foi evoluindo, tanto de um ponto de vista biológico, como do ponto de vista cosmológico, quanto do ponto de vista político. Isso é muito estranho, gente. E aí eles ficam com essa historinha, sabe? E divulgam essa mentira dizendo que eles estão aquém da metafísica. Porque eles são materialistas. E, na verdade, é um paradigma mítico, que tem muito mais a ver com religião do que com ciência, tá? E com efeito, no instante em que nega seu fundamento mítico à ciência, ela se torna ilusória e, por conseguinte, passa a ser mítica no sentido pejorativo da palavra. O primeiro dos 3 paradigmas vigentes que selecionei foi o newtoniano, o qual define a noção de um mundo mecânico ou de um universo maquinal. O que existe supostamente é a matéria crua, cujas partes interagem por meio de forças de atração ou repulsão, de forma que o movimento do todo está determinado pela disposição das partes. De certo, o conceito de matéria crua, a noção cartesiana de resistência, prestem atenção aqui, é problemático filosoficamente e, ademais, apoia-se sobre o postulado cartesiano de bifurcação, isto é, a ideia de que todas as qualidades, como cor, são subjetivas. Quem enxerga a cor é o sujeito, a cor não existe. Ela existe a partir daquilo que eu percebo, tá? E isso aí é chamado de bifurcação. A ideia de que todas as qualidades como cor são subjetivas e, por consequência, o objeto externo não é percebido de fato. Então, se eu tenho esses óculos, eu coloco aqui, certo? Aí eu esconder o óculos aqui, ó, atrás da câmera. Aí, como eu não vejo, ele deixa de existir. Mesmo que o meu tato aqui, né? Tem o tato. Os nossos sentidos, o sentido superior é a visão, mas tem outros sentidos. Então, por isso mesmo que eu descarto essa historinha aí de Matrix, pessoal. Isso é cartesiano, tá? A existência, ela é real, tá? Ela não é uma projeção de nada, não. Para com isso. Deus criou, bará, diz lá que ele criou. É um verbo usado apenas para Deus. Não estamos em nenhuma matrix, não. Agora, se você quiser dizer que está numa matrix, mas como uma metáfora, né? Porque tem muitas coisas escondidas de nós, tudo bem. Agora, the glitch in the matrix, não. A falha na matrix, não, nada disso. Certo? E você nem pode falar nisso. Ó, você está vendo, você está percebendo. Né? Então a sua percepção daquilo que você diz que é uma falha na Matrix é real. É uma percepção de uma coisa que está acontecendo. Devemos nos lembrar de que o próprio Descartes se sentiu compelido a provar, por meio de um argumento famoso, mas de cogência questionável, que muito embora ele haveria de ser imperceptível de acordo com isso, o mundo externo, não obstante, existe. Podemos recordar, além disso, o fato de que a filosofia do século XX, a frase que ele disse foi, penso logo existo, tá? Podemos recordar, além disso, o fato de que a filosofia do século XX, no conjunto, distanciou-se da posição cartesiana e que a matéria crua, em particular, foi rebaixada à condição de abstração.
Tomar a resistência pelo real, como os cientistas tendem a fazer, tá? Eles fazem isso, é cometer aquilo que Whitehead chamou de falácia de concretude deslocada. Algo concreto está ali, existe, mas é deslocado para a mente. A sua existência é deslocada da esfera externa para a esfera interna do sujeito que contempla. Então ele diz que essa falácia de concretude deslocada é confundir um conceito com uma realidade. Então esse conceito aí que eles têm de gravidade, relatividade, nada disso é real, gente. Nada disso é real, é tudo ficção científica. Isso não se aplica à nossa realidade. Não se aplica, simplesmente não se aplica. Ninguém precisa saber disso para viver, certo? Agora, para elaborar filmes de ficção científica, correto. É legal, né? Viagem no tempo, De Volta para o Futuro, vai para o passado. Isso é muito interessante. Aí você pode ir aí no YouTube, você vai ver um monte de coisa, né? Vai ver os viajantes do tempo falando o que aconteceu lá no ano de 3000 e tarará. O que nos preocupa agora, porém, não é a validade filosófica do paradigma newtoniano, mas sua eficácia científica, o que é outra questão. Conquanto possa de fato ser espúria, um mito no sentido pejorativo desse termo equívoco, a história confirma que, a despeito disso, a cosmovisão newtoniana funcionou de maneira brilhante na capacidade de paradigma científico. Podemos ver em retrospecto que a ciência do tipo contemporâneo jamais poderia ter deslocado sem o auxílio de uma cosmovisão que é drástica e exageradamente simplista, ao ponto de ser incuravelmente falaciosa. Todavia, apesar de sua invalidade filosófica, o sucesso do paradigma newtoniano foi espetacular. Desde a publicação do Princípio de Newton, no ano de 1687, até o começo do século XX, ele era considerado universalmente não apenas um paradigma bem-sucedido, mas com efeito a chave mestra para os segredos da natureza, do funcionamento de suas partes, mais mínimas, até o movimento das estrelas e dos planetas. Virou tipo uma espécie de religião, né, que explica tudo, né? Que explica tudo. Vamos explicar tudo. Vamos realmente entrar na mente de Deus e saber como tudo foi criado. Nunca que eles vão conseguir isso, tá? E muitos desses caras são inspirados, vocês sabem por quem, né? Por aquele que é inimigo de Deus. E aquele mesmo que foi lá no Jardim do Éden e falou para Eva, né? Vocês serão como Deus, como deuses, né? Então aí a história está se repetindo, né? E se repete na mente desses abilolados, né? Que criaram tudo isso, né? E esse feiticeiro, Newton era um feiticeiro, um alquimista. O Einstein também, o cara lá da NASA, Jack Parsons, satanista. Então eles estão sempre aí, né? Procurando uma bengala metafísica. Aí ele diz assim: não recontarei os triunfos da física newtoniana que aparentemente justificaram essa enorme expectativa. A lista é longa e bem impressionante. Basta dizer que ao cabo do século XIX, o esquema newtoniano havia estendido seu domínio para além dos limites da mecânica, como ela era compreendida normalmente, e passado a abarcar o eletromagnetismo, que, como se descobriria mais tarde, não pode ser concebido de forma puramente mecânica. Porém, mesmo aí nessa área etérea, a noção de um todo rigorosamente redutível às suas partes infinitesimais se provou mais uma vez ser a chave de compreensão.
As equações de campo de Maxwell, merecidamente famosas, atestam esse fato. Além do mais, mesmo as propostas revolucionárias de Albert Einstein, que de fato romperam com algumas das concepções newtonianas básicas, deixaram intacto o paradigma fundamental. Nessa física pós-newtoniana sofisticada, o que nos resta também é um universo físico, que em princípio pode ser descrito com precisão perfeita em função de um sistema de equações diferenciais, embora em um sentido consideravelmente ampliado, o universo einsteiniano ainda é mecânico, ou seja, adequa-se com exatidão ao que chamamos de paradigma newtoniano. O que Einstein fez foi apenas dar uma roupagem nova para essa concepção mecanicista, um universo não linear, né? Mas que na verdade se adequa às concepções da física mecânica. Na verdade, Einstein, ele plagiou o Poincaré, tá? O que finalmente destronou esse paradigma, que à primeira vista parecia invencível, foi o advento da mecânica quântica, a qual, em verdade, não é uma mecânica de modo algum. O todo, afinal, não é mesmo redutível às suas partes, sejam elas finitas ou infinitesimais. Ao mesmo tempo, e em consequência dessa irredutibilidade, a nova suposta mecânica se revela não ser completamente determinista. Não é mais possível, em geral, predizer o valor exato de um observável. Em vez disso, a noção problemática de probabilidade entra em cena, de maneira fundamental e insubstituível. Isso foi o que Albert Einstein, o maior e mais altivo dos advogados do mecanicismo, não conseguiu aceitar. A ideia de que Deus joga nos dados, como dizia, era para ele simplesmente odiosa. Assim, até o fim de sua vida, recusou-se vigorosamente a aceitar a teoria quântica como algo mais que uma aproximação. Porém, tudo o que sabemos hoje aponta para o fato de que, com efeito, é a mecânica relativista que é meramente aproximativa, ao passo que a teoria quântica parece ser fundamental. Isso não quer dizer que o quadro não possa mudar, mas independentemente do que o futuro venha a trazer, é seguro pensar que um retorno ao mecanicismo não está escrito. Aí ele continua: voltamos-nos agora ao paradigma darwiniano, o qual, em um certo sentido, é o oposto do newtoniano, pois ocorre que a ideia de Darwin foi um fracasso puro e simples desde o princípio. Agora vamos deixar aí com raivazinha esses evolucionistas ridículos, né? Que acreditar nisso aqui, rapaz, negócio de Darwin, teoria da evolução, meu amigo, o teu cérebro não evoluiu não. Tem meio neurônio, nem 2. Aí ele diz aqui, com grande propriedade, né? Afirma em verdade que o darwinismo não é realmente uma teoria científica, mas simplesmente um postulado ideológico disfarçado em trajes científicos. É uma hipótese, tá, gente? Igual o heliocentrismo. Não é teoria. Gravidade não é teoria, nunca foi. É uma hipótese que o próprio Newton dizia que era incapaz de ser provado empiricamente. Pare de ler livrinho do MEC, animal. Afirma em verdade que o darwinismo não é realmente uma teoria científica, mas simplesmente um postulado ideológico disfarçado em trajes científicos. Certamente em função do prestígio imponente dessa doutrina e os incontáveis encômios despejados sobre ela, tanto pela mídia quanto pela academia, essas afirmações são, sem sombra de dúvida, surpreendentes. Mas vejamos os fatos pertinentes ao caso. Isso que é ciência, né? Ele vai analisar os fatos pertinentes, se batem com a hipótese, que não é teoria ou não. Darwin, eu gosto de chamar ele de Darwin. Darwin alega que as espécies existentes são derivadas de um ou mais ancestrais primitivos, por meio de cadeias de descendência que se prolongam por milhões de anos. A desculpinha deles é essa, milhões de anos, bilhões de anos-luz, porque se algo está tão distante, tão distante, né? Igual o reino lá do Shrek,
é muito mais difícil você avaliar e perceber com seus sentidos. Então, é por isso que eles falam que o Sol está a 150 milhões de quilômetros, que a Lua está a 300 mil quilômetros, que a Terra gira a uma velocidade, né, de 1.666 quilômetros por hora. Toda a premissa deles gira em torno de velocidades e distâncias astronômicas, correto? Aí a gente tem que mandar uma sonda lá para o fim do mundo, lá, né, para anos-luz. Diz que mandou a tal de Voyager, que já ultrapassou o sistema solar, está lá não sei aonde, lá na ponta da Via Láctea, e os caras estão lá recebendo sinalzinho, bip, bip. Aí tem um trouxa lá acreditando, bip, viva a NASA. Cara, vocês são ridículos, cara. Quando o cara começa a estudar, rapaz, primeiro, ele descobre que ele foi um idiota grande parte da vida, né? E é bom quando você admite que foi idiota, porque aí você tem a chance de mudar, se tornar mais sábio, né? Conhecer realmente a sua morada, onde você vive. Agora, se você fica prisioneiro dessa mentirada o resto da vida, e por causa, às vezes, de tutu, né? Tu se torna um ridículo, cara. Tá? Como uma vez eu ouvi alguém falando, não existem funções pequenas, mas pessoas pequenas. Essas pessoas pequenas, elas não vão admitir que estavam erradas, que foram enganadas desde o jardim de infância. Darwin alega que as espécies existentes são derivadas de um ou mais ancestrais primitivos por meio de cadeias de descendência que se prolongam por milhões de anos. Não nos preocupemos no momento com os meios pelos quais essa transformação estipulada de organismos primitivos em diferenciados pode ter ocorrido. Quaisquer que sejam esses meios, está claro que Darwin concebia essa evolução como um processo gradual que envolveria inúmeras formas intermediárias, muitas das quais, se não todas, deveriam com justiça constar no registro fóssil. Esse fato é hoje geralmente admitido até mesmo por cientistas que acreditam em algum tipo de evolução. Stephen Jay Gould, por exemplo, uma das principais autoridades em evolucionismo, sentiu-se obrigado a abandonar o darwinismo ortodoxo por esta mesma razão. A maioria das espécies não exibe mudanças direcionais durante sua existência na Terra. A maioria das espécies não exibe mudanças direcionais durante sua existência na Terra, escreveu ele. No registro fóssil, essas espécies constam com a mesma aparência, praticamente que tinham quando desapareceram. As mudanças morfológicas usualmente são limitadas e não têm direção. É de se esperar que isso por si mesmo bastaria para desqualificar a hipótese transformista, mas para os discípulos, é religião, pessoal, para os discípulos do naturalista, entre aspas, britânico, porque ele estudou teologia, não formou em nada, né? Aí tinha a grana do papai, aí saiu viajando por aí, se fingindo ser um naturalista, criando hipóteses aí, e dormindo, lendo algum livro satânico, né? E rezando para o demônio, né? Seguidores dele, né? Que são idiotas, vão atrás e acreditam, né? São discípulos, né? Só isso aqui já colocava tudo por terra, mas os discípulos naturalistas britânicos, para eles, apenas implica que a evolução deve acontecer com tamanha rapidez ou sob tais condições que as formas intermediárias desaparecem sem deixar vestígio. Gente, o que é isso? É o crime perfeito, não deixa... Acontece tão rápido que não deixa vestígio. Ai, mas não era devagar que acontecia? E ficam mudando os paradigmas, mudando os marcos, né? Como observou Philip Johnson, professor de Direito em Berkeley e autor de Darwin on Trail. O darwinismo aparentemente passou no teste dos fósseis, mas apenas porque não lhe permitiram ser reprovado. É igual aquela criança, pô, que não sabe nada, não aprendeu nada na escola, mas não pode ser reprovada, porque é a política da escola, né? Dar nota boa para todo mundo. E é isso que a mídia fez, isso que eles fizeram. Não permitiu ser reprovado. Não, isso aqui
esconde isso aqui, esconde isso aí. Né? Não coloca na mídia não, na rede de esgoto não. A grande ideia de Darwin, vale lembrar, é que a natureza produz pequenas mutações aleatórias, as quais são legadas à linha genética em concordância com a expressão sobrevivência do mais apto. Já se notou que esses dizeres famosos, que supostamente constituem a chave para o enigma da evolução, são na verdade uma tautologia. Assim como seria uma tautologia dizer: os ricos têm muito dinheiro. Isso, em todo caso, é o que o filósofo Karl Popper quis dizer quando declarou que a teoria de Darwin era irrefutável e, portanto, privada de conteúdo científico. Não dá para refutar com fundamento científico algo que é ilusório. É que nem os idiotas aí. É que nem aquele que diz que a matéria surgiu dela mesma, que não foi criada, né? Que não foi criada. Então ele quer refutar a ação divina através de argumentos que não são científicos, nem podem ser, certo? Porque eu tenho, a partir, é isso que a Bíblia fala, a partir do meu entendimento e do meu contato com a realidade, eu sei que algo ou alguém criou essa realidade e a fez com desígnio. E não pode ter vindo do caos, porque tudo tem a sua função, gente. Aqui, ó, tem um relógio aqui, ele tem a função de marcar a hora. E ele não saiu da explosão de uma relojaria. Esse óculos também não surgiu da explosão de uma ótica. Ele tem um design, né? Aí ele foi feito para encaixar um determinado tipo de rosto, certo? Aí ele tem aqui, esse aqui é bifocal. Eu posso ler de longe e de perto. Esse aqui já é apenas para leitura, né? Certo? Refutável ou não, porém, a doutrina de Darwin faz uma firme alegação. Longe de ser verdade por definição, olha aqui, preste atenção aqui, olha aqui. Longe de ser verdade por definição, ela, a evolução, constitui na realidade uma das conjecturas mais astronomicamente improváveis que já foram concebidas pela mente humana. A mente humana entregue a Satanás. Tomemos o caso de um olho como exemplo. Darwin, esse ridículo, nos diz que essa estrutura de complexidade quase inimaginável surgiu por meio de uma série de minúsculas mutações acidentais. Mutações ainda. Deixando de lado a circunstância de que um olho rudimentar que ainda não pode ver não tem a menor utilidade na luta pela sobrevivência, ou na sobrevivência do mais apto, né? Olha só como é contraditório o negócio. Os cálculos empreendidos pelo matemático D.S. Ulam mostram que o número de mutações necessárias seria de uma magnitude tão imensa que mesmo dentro de um quadro de tempo que compreendesse bilhões de anos, a probabilidade de que um olho eficaz viesse a existir é tão pequena que quase não se pode vê-la. Mas isso também não representa um problema para o darwinista comprometido, como disse Ernest Mayr em resposta a Ulam. De uma forma ou de outra, ajustando esses números, acharemos uma solução. Somos confortados pelo fato de que a evolução ocorreu. Cara, isso é um dogma. Isso é um dogma. Está na Bíblia aqui. Ó. Isso é um dogma. É religião. Ou pretensa, é uma falsa religião, né? Certo? Aqui, ó, abri em cima, olha como Deus é grande. Está aqui, 1 Coríntios 15. Nós somos confortados pela ressurreição de Cristo. Eu queria abrir justamente nesse texto, abrir aqui. Porque se não há ressurreição dos mortos, tampouco o Cristo ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, nossa pregação é em vão, e vã é também vossa fé.
Também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, porque temos testificado a respeito de Deus que Ele ressuscitou ao Cristo não tendo ressuscitado. Porque se os mortos não ressuscitam, tampouco Cristo ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E sem dúvida também os que dormiram no Cristo pereceram. E se nesta vida somente confiamos no Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora o Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele fala, né, que ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Certo? Ele fala justamente isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meu amigo, você não crê em algo que pode ser provado, né, por testemunhas, que Cristo ressuscitou. Mas você pode dizer. Aí eu chego para você e falo justamente a mesma coisa. Não, eu sou confortado pelo fato de que a ressurreição ocorreu. Certo? Mesmo que eu não consiga provar. Mas nós conseguimos provar, né? Porque bilhões de pessoas têm a vida transformada pela fé em Cristo. E eis então um ponto crucial para o darwinista ortodoxo. A evolução, conforme Darwin a concebeu, é ela mesma o fato mais indubitável. Aí depois os caras ficam falando que a Bíblia é um livro de homens. É um livro de homens. Você está acreditando na besteira, na bobagem. Agora o Darwin, um fanático do materialismo, essa religião ridícula aí do ateísmo, escreveu um monte de bobagem, um monte de abobrinha, nada que pode ser provado, não é provado biologicamente, pela bioquímica, pela história, por nada, nada prova, nada disso, certo? Só falácia e mentira. E os caras, eles estão seguindo, segue cegamente essa besteira aqui. Alguns alegam que os avanços recentes em biologia molecular finalmente foram capazes de fornecer evidências sólidas em favor da evolução. Ora, é verdade que as descobertas em questão nos permitem quantificar a distância molecular, por assim dizer, entre genomas e logo entre as espécies. Ademais, uma vez que as mutações ocorrem com uma frequência mais ou menos constante, é possível estimar o tempo necessário para produzir uma dada alteração genética, com base na medida da distância supracitada. Assim, se duas espécies tiverem descendido de um ancestral comum, pode-se estimar quanto tempo a separação estipulada deve ter ocorrido. Em função disso, fala-se hoje de um suposto relógio molecular, o qual alega ser capaz de mediar a velocidade com que ocorre a evolução. No entanto, em meio à euforia gerada por essa descoberta, as pessoas esquecem que nem mesmo um relógio molecular poderia medir a velocidade da evolução, a menos que a evolução houvesse de fato ocorrido. Mas essa hipótese permanece hoje tão incerta quanto era no princípio. Além disso, acaba que as descobertas da biologia molecular, na verdade, não são propícias à causa evolucionista. A própria precisão com a qual as estruturas e os processos moleculares podem agora ser compreendidos significa um problema para os darwinistas. Isso é o que Michael Behe, biólogo molecular famoso nos dias de hoje, demonstrou de forma contundente no livro que nós já fizemos vídeo aqui dele, que é A Caixa Preta de Darwin, um livro que afetou decisivamente o debate. Para citar ao menos um exemplo dos fatos extraordinários aduzidos por Behe, mencionarei o chamado flagelo bacteriano, que é uma espécie de remo usado para impelir a bactéria através de sua ambiência líquida e cujo movimento é causado por um motor giratório celular que tem ácidos por combustível. Sua estrutura é extremamente complexa e envolve cerca de 240 tipos diferentes de proteína, todas as quais precisam estar à disposição para que o motor funcione e o flagelo cumpra sua função. Temos aí um exemplo na escala molecular daquilo que Behe denomina complexidade irredutível. Com irredutivelmente complexo, explica ele,
Refiro-me a um sistema único, composto de diversas partes combinadas adequadamente e que interagem entre si de modo a contribuir para a função básica desse sistema, e no qual a remoção de qualquer uma dessas partes faz com que o sistema efetivamente pare de funcionar. Essa noção se revela crucial, com efeito, não é possível explicar genes e estruturas irredutivelmente complexas em termos darwinistas. Isso pode ser demonstrado agora por meio da teoria do design, uma disciplina matemática que nos permite concluir que nenhum processo composto de chance e necessidade pode dar lugar à complexidade irredutível ou a algo ainda mais geral denominado informação especificada complexa. Essa nova teoria matemática, em conjunção com os dados precisos da biologia molecular, fornece no mínimo uma refutação rigorosa da hipótese de Darwin. É claro, se isso vai convencer até mesmo o darwinista radical, é algo que ainda veremos. Nesse entremeio, após mais de uma década de debate e controvérsia acerca do design inteligente, parece que o establishment darwinista, auxiliado pela mídia, teve um êxito notável em confundir tanto a questão que literalmente já não mais se a reconhece. Uma vitória por ofuscação, poder-se-ia dizer. Então é assim, né? A estrela deles não brilha, então eles querem apagar a estrela. Eles inventam, compram a mídia, né? Fica zombando, é isso. Esses caras que zombam, esses haters, é tudo professorzinho de biologia, rapaz, de cursinho. Nosso terceiro paradigma concerne a cosmologia contemporânea. Ocorre que equações de campo mais dados astronômicos não bastam para determinar a estrutura global do universo físico. Resta um número infinito de mundos possíveis. É necessária, portanto, uma hipótese adicional. Seguindo os passos de Einstein, os cientistas, de forma geral, optaram por uma condição de uniformidade espacial na distribuição da matéria. Define-se uma densidade média de matéria e se presume que ela é constante ao longo de todo o espaço. Assim, em uma escala suficientemente ampla, acredita-se que o cosmos se assemelha a um gás, no qual as moléculas individuais podem ser substituídas por uma densidade de uns quantos gramas por metro cúbico. Foi Hermann Bond quem primeiro se referiu a essa pressuposição como o princípio copernicano. E não sem razão, pois muito embora o próprio Copérnico nada soubesse acerca de uma suposta densidade constante de matéria estelar, o princípio em questão constitui, de certo modo, o repúdio último ao geocentrismo e, por conseguinte, consolida aquilo que se denominou a Revolução Copernicana. Logo, supõe-se que o espaço, que o espaço como todo seja isento de estrutura ou design, e esteja sujeito apenas a flutuações locais, semelhantemente à flutuação molecular em gases, as quais permanecem imperceptíveis em uma escala macroscópica. Eu gostaria, no entanto, de enfatizar que isso não é uma descoberta positiva da astrofísica, ou mesmo um fato provado, mas simplesmente uma pressuposição. Para ser preciso, trata-se do postulado ou da hipótese que subjaz nossa cosmologia científica contemporânea. É um postulado e é feito pela fé. Eles postularam isso, fizeram esse dogma, acreditam nisso, e na cabeça deles, tudo que eles fazem é para comprovar aquilo que não é verdade, mas mentira, tá? Foi Einstein quem primeiro sugeriu um tal universo, por meio da postulação de uma densidade média de matéria, que é constante não apenas no espaço, mas também no tempo. Ele descobriu, contudo, que sua equação de campo não admite essa solução, a menos que se acrescente um termo adicional que envolva a chamada constante cosmológica. Assim, para evitar que seu universo estático ruísse sob a influência da gravidade, que também não existe, né? Einstein decidiu mesmo adicionar o termo em questão. Entretanto, um matemático russo chamado Alexander Friedmann
foi bem sucedido em mostrar que as soluções para a equação de campo de Einstein podiam ser obtidas sem essa constante ad hoc, deixando simplesmente que a densidade estipulada de matéria variasse com o tempo. O que Friedman descobrira matematicamente foi um universo em expansão, um cosmo da variedade Big Bang, que também é uma hipótese, tá? Então, a partir de muitas hipóteses que não são teóricas, né, que são paradigmas, eles vão desenvolvendo o universo que eles querem. A gente vê isso aí, gente, em desenho animado. Não muito tempo depois, Edwin Hubble, um astrônomo americano, chegou a uma conclusão substantivamente idêntica com base em descobertas astronômicas. E o próprio Einstein, enfim, aceitou a noção de um universo que dependesse do tempo. Aí ele fala aqui, ó, a conclusão de Hubble se baseia no fenômeno de desvio para o vermelho, no espectro estelar, o qual ele interpreta, a interpretação dele, como um efeito Doppler. Essa suposição, no entanto, não é apenas infundada, mas em verdade passou a ser atacada nos anos recentes em função de uma abundância de evidências empíricas adversas. O empirismo, os experimentos acabaram, né, com essa ideia desse Hubble. Né? Descartando a constante cosmológica, o maior erro de minha vida, como a chamou Einstein, se juntou aos colegas na aceitação da hipótese de um universo em expansão que supostamente teria surgido de uma singularidade inicial, cerca de 15 bilhões de anos atrás. Antes que muito tempo se passasse, porém, a cosmologia baseada no Big Bang encontrou dificuldades. Você aprendeu isso na escola, meu? Você aprende isso na faculdade? Claro que não. Mas você acredita no seu professor, né? O que desde então ocasionou uma série de modificações em um esforço em progresso para adequar a matemática aos dados empíricos da astronomia. Não obstante, nem tudo vai bem, e aqueles que alegam o contrário negligenciam fatos observacionais que vêm se acumulando há 25 anos e agora se tornaram sobrepujantes. Por exemplo, muitos astrônomos alegam ter notado galáxias separadas por algo em torno de 1 bilhão de anos-luz. Agora, dadas as baixas velocidades relativas observadas entre as galáxias, levaria cerca de 200 bilhões de anos de um estado inicialmente uniforme para se chegar a tamanha separação, quase 10 vezes mais que a idade estimada do universo. Para citar outra dificuldade fundamental, não parece haver matéria o bastante no universo para gerar campos gravitacionais fortes o bastante para explicar a formação e a persistência das galáxias. Aqui está mostrando, né, que toda essa astronomia é ridícula, é mentira. Né? Então, mas tem aí um cristão que quer conciliar, né, a criação, certo? Com a gravidade. Né? Aí tem gente aí que concebe aí o céu, aí tem o primeiro céu, o segundo céu, aí acima do domo não tem água, não. Os planetas ficam boiando. Cadê o oceano primitivo? Tá? As estrelas e os planetas estão no firmamento. Se você for traduzir a palavra luminares, você pode traduzir como maldições, tá? Que estão presos no firmamento. Estão presos, giram com o firmamento. E eles seguem aquele ciclo, né, do começo até o fim. Estão decretados para eles esses movimentos, certo? Aí ele fala aqui que tais incongruências, contudo, os especialistas geralmente tiram de letra. Conforme observa Thomas Kuhn, a preocupação primária da ciência normal é preservar o paradigma, é protegê-lo, por assim dizer, contra os dados hostis. O que se faz, por exemplo, quando não há matéria suficiente no universo para explicar o surgimento das galáxias? Eles inventam um termo qualquer, né? Uma estratégia é introduzir algo chamado de matéria escura. É aquilo que sai do buraco negro, tá, pessoal? É matéria escura.
Dos bebezinhos sai verde, às vezes amarelinho, a qual supostamente não interagem com os campos eletromagnéticos e, por consequência, é invisível. Sua única propriedade mensurável é a gravitação e seu único efeito discernível é levar o campo gravitacional até os níveis exigidos pela hipótese do Big Bang. Pouco importa que jamais se detectou a mais mínima partícula de matéria escura. Para os partidários da teoria do Big Bang, parece a existência de galáxias é prova suficiente. De acordo com algumas estimativas propostas por membros respeitados da comunidade astrofísica, cerca de 99% de toda a matéria do universo é escura. Além disso, postulam-se dois tipos de matéria escura, chamadas quente e fria, que têm propriedades muito diferentes, como a mescla de 1/3 quente e 2/3 fria com uma mistura exigida. Caramba! Os caras usaram até um termômetro para medir. Aí ele vai falando outras coisas aqui, né? Ele diz aqui: a tenacidade e o fervor com os quais os paradigmas vigentes da ciência são defendidos, mesmo diante de dados claramente hostis, sugerem que também aí um elemento ideológico pode estar em jogo. Eu digo que é religioso. A ciência não é realmente a empreitada puramente racional e desinteressada que finge ser. Ela não é, afinal, praticada por computadores, mas por homens, e a maioria deles ateus. Então ele vai querer o quê? Ele vai querer se impor. Qual o professorzinho aí de física, de matemática que fica aí? Fora, né, esses aí, eu acho que eles são até mais coerentes, tá? Certo? Esses ateus, eles ficam se impondo o ateísmo deles. Mas o que eu tenho vergonha, cara, tenho vergonha alheia, é o cara que diz que é cristão e acredita em heliocentrismo, certo? Que o heliocentrismo, essa cosmologia, está umbilicalmente ligada ao darwinismo, certo? Tudo quanto é bobagem. E o cara disse: eu acredito na Bíblia. Você não é criacionista. Assuma logo seu ateísmo, animal. Assuma aí, você é um ateu. Não há razão para se crer que os paradigmas da ciência, com efeito, sejam mais do que conjecturas sóbrias e frias, meras hipóteses a serem descartadas em face de evidências contrárias. Mas parece que os paradigmas principais, ao menos, são mais imponentes do que isso. Nota-se que, além de sua conotação formal ou operacional, esses paradigmas carregam um sentido mais amplo, um significado cultural. Pode-se dizer, e é sobretudo essa conotação mais ampla, a qual em verdade escapa à definição científica que se comunica para o público em geral. É o pessoal que vem aí nos comentários falar besteira, o qual em verdade é incapaz de compreender seu uso estritamente científico. Ele diz aqui que a ciência tenta desbancar a fé, né? Tenta desbancar a fé. Aí ele fala que não pode haver espiritualidade verdadeira sem fé. Ora, digo que é aí que a ciência moderna toca o domínio espiritual. Ela entra em jogo, afirmo, não como um aliado da religião verdadeira, mas necessariamente como um obstáculo à fé, e, portanto, como um escamoteador, um antagonista. E aí ele usa a expressão mito e antimito, certo? Mito agora não como palavra pejorativa, mas como algo que seria sagrado, certo? Então, essa ciência, por isso que as pessoas estão aí, desrespeitam Deus, desrespeitam a fé, porque elas caíram, né? Elas foram presas, caíram na armadilha do antimito, ou na armadilha preparada por Satanás, que usou a mente desses homens, né? Esses homens ímpios, para manter cativa a humanidade. Aí diz que a ciência é capaz de construir artefatos, capaz de destruir o mundo em um microsegundo, um nanosegundo, bum, explode tudo se acaba. Aí o mito que vai passar um asteroide cair na nossa cabeça, certo? Um mito não, um antimito, né? O antimito, o antimito do asteroide, o antimito da bomba atômica, certo?
Então, são os paspalhos. Então, ele diz aqui que é sempre, ele usa a palavra religião, né? Eu vou usar a revelação, tá? É sempre a revelação em seus modos tradicionais quem se vê obrigado pelas autoridades vigentes, ditas científicas, a se conformar, desmitologizando suas crenças, as verdades putativas da ciência, tá? Ou impostas pela ciência. Ou as falsas verdades da ciência. E ele fala aqui que a ciência tem sua própria mitologia, que na verdade é condicionada para o antimito, para destruir tudo o que é sagrado. É a falsa ciência que faz isso. Agora a verdadeira ciência não. O exemplo mais óbvio disso é a explicação darwinista para a origem do homem, a qual com efeito não tem qualquer conteúdo operacional e é consequentemente puramente mítica. O problema, entretanto, é que esse mito da ciência se opõe categoricamente a qualquer mito cosmogônico de proveniência sagrada, como por exemplo o Gênesis. Parece que os desmitologizadores da religião têm alguma razão. Minha reclamação é que eles estão desmitologizando a coisa errada. Sua intenção é alijar-se do sagrado em favor do profano. Em nome deste ou daquele pseudomito, esses guias cegos descartaram uma aproximação mais estreita à verdade absoluta que pode ser expressa em palavras. Aí ele diz, o beijo da ciência, afirmo, é a morte da religião. Da religião autêntica, que ele quer dizer, tá? Que é a religião revelada. Seria muito dizer, de um ponto de vista cristão, que o darwinismo está ao lado do anticristo, o pai da mentira, e o oponente primeiro à salvação do homem. De qualquer forma, não estamos lidando simplesmente com crenças ou especulações de mortais falíveis, mas com algo muito maior, incomparavelmente mais perigoso. Nas palavras de São Paulo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Segue-se que um indivíduo que esteja fora dos confins das tradições sagradas tem pouca chance de sair ileso desse embate. Não importa o quanto sejamos eruditos ou mesmo brilhantes, nossa situação será então, na melhor das hipóteses, precária, muito mais perigosa em verdade do que imaginaríamos normalmente. Ele fala assim, tornar-se vítima do mito azúrico não é nenhuma brincadeira. Aí, esse mito azúrico, pessoal, é uma referência ao conflito que houve entre Devas e Asuras, deuses e demônios, anjos bons e anjos maus, dentro da tradição védica, retratado na sabedoria hindu. Aí ele acrescenta que a doutrina darwinista, em particular, pode ser classificada como distintamente azúrica ou demoníaca, em conteúdo e talvez também em origem. Certo? Então é um livro muito bom para você ler e meditar, tá? Fiz uma breve reflexão. Espero que ajude, quem sabe alguém aí escapa dessa armadilha de Satanás, que é a atual falsa ciência. Fica a dica.